Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de estatística descritiva. Esse é o nosso quarto vídeo e a gente vai falar sobre um gráfico chamado Boxplot. E se você ainda não viu a nossa aula 3, que é sobre percentil, quantil, eu vou deixar o link aqui em cima para que você possa assistir um pouco dessa aula e se inteirar do que a gente vai estar falando nessa aula aqui. Se você já tem assistido esse vídeo, seja muito bem-vindo e eu vou tentar ser o mais breve possível nessa aula. Geralmente eu me alongo um pouco nesse assunto. Então, gente, vamos lá. Como vai ser a dinâmica desse vídeo? Nos primeiros 4 minutos aí, 2, 3 minutos no máximo, eu quero falar para vocês sobre o Boxplot da parte teórica. E após isso, eu quero falar para vocês a forma de como constrói esse gráfico, como interpreta ele. E eu trouxe aqui uma planilha só para que a gente pudesse conversar. Essa foi a forma que eu aprendi lá na época da faculdade sobre entender o Boxplot. Eu acho que vai ser uma forma legal para vocês. E depois a gente vem para entender como fazer isso ali no Python. E como isso se torna mais fácil ao invés de fazer na mão, que é a forma que a gente vai fazer ali primeiro para entender. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o que é esse gráfico Boxplot, né? Para que ele serve, como a gente vai interpretar ele e como a gente constrói um Boxplot. Tudo bem? E a grande dúvida que todo mundo tem, né, chegando nesse vídeo, é o que é o gráfico Boxplot, né? E o gráfico Boxplot ele aparece com alguns nomes, como Boxplot, diagrama de caixa e até como diagrama de extremos, mas todos eles fazem menção ao Boxplot. E o gráfico Boxplot pode parecer que esteja sendo simplista demais, mas ele é voltado para a gente visualizar de forma rápida a distribuição de uma métrica. E nessa visualização, ele vai trazer algumas variáveis que tornam fácil a nossa identificação sobre a distribuição dos dados. E o gráfico Boxplot ele é feito primeiro com alguns pontos, né, com 3 pontos principais, que é o primeiro quartil, que é essa barrinha aqui, o segundo quartil, ou chamado de mediana, que é a nossa barrinha aqui, o terceiro quartil, que é essa barrinha aqui, ou, né, aqui é 25, 50 e 75% do nosso quartil, e ele tem mais 3 barrinhas, né, que seria o limite inferior, o limite superior e a diferença interquartil entre o terceiro e o primeiro. Lucas, tu falou isso tudo aí e eu não entendia nada. Eu sei. Vamos com calma que a gente vai chegar lá. O que eu quero que você tenha em mente até aqui é que o Boxplot serve para a gente entender a distribuição dos dados. Se você entendeu isso aqui até agora, minha mensagem já está passada para você. Então, Boxplot, distribuição. Estou aqui, ó. Vou importar pandas, numpy e seaborn e vou criar um data frame com 101 idades. Lucas, por que 101 e não 100? Gente, 101 vai me ajudar no exemplo que eu quero trazer para vocês. E essas métricas que eu comentei com vocês aqui, o primeiro, a mediana e o terceiro quartil, a gente encontra aqui, ó, naquela nossa função describe. Já é velha conhecida nossa se você já faz parte aqui do canal. Então a gente tem aqui, ó, os 25%, os 50%, os 75%, né? E que aqui é Q1, Q2 e Q3. E aqui eu tenho o nosso lindo e maravilhoso Boxplot.
Então ele pegou lá o nosso conjunto de dados que a gente informou lá no nosso dataframe idade, e ele plotou aqui o nosso boxplot. Então ele colocou a mediana, colocou 25, né, os 25% da parte inferior, os 25% da parte superior e colocou o limite inferior e o limite superior. Mas antes da gente andar com isso tudo aqui, gente, eu peguei essas informações aqui, todo esses 101 registros, e coloquei lá no Excel, para que a gente pudesse entender, que eu acho que é a forma que a gente vai entender. E foi a forma que eu entendi. Então vamos lá, gente. Aqui eu tenho 10 colunas por 10 linhas. E os números das idades estão ordenados do menor para o maior. Tudo bem? E esse conjunto aqui, ó, de 101 elementos, que a gente pode ver aqui, ó, contagem 101, é o que construiu esse boxplot aqui. Tá bom? E a gente vai chegar nisso aqui, ó. E eu vou explicar para vocês. Para a gente chegar nisso daqui. Vamos se atentar às três principais barras do boxplot, que é Q1, Q2 e Q3, que é essa barrinha aqui, Q1, essa barrinha aqui, Q2, e essa barrinha aqui, Q3. A gente, de uma forma fácil da gente entender, a gente precisa achar Q2, que é a mediana dos dados. Quando eu tenho um conjunto com dado par, que seria 100 registros, eu tenho que pegar o elemento 50 e o elemento 51, tirar a média aritmética. Quando eu tenho a quantidade de elementos ímpares, eu vou pegar aquele elemento que vai dividir em duas metades. E eu trouxe aqui, de uma forma para que ficasse simples, eu trouxe um elemento de número ímpar, e a mediana desses dados aqui, desse conjunto de dados, é 48. Então, ó, eu vou colocar aqui que o Q2 é 48. E se a gente vir aqui, ó, tá aqui, ó, Q2 é a mediana de todo o nosso conjunto de dados. Tudo bem? Então eu tenho o meu conjunto composto de 101 elementos e eu quero achar a mediana, e a minha mediana é 48. E a gente pode validar olhando aqui, ó, que está aqui, ó, é 50, né? A linha indica ali 50, que é a mediana. Tudo bem? E agora o meu conjunto está dividido em duas metades. A metade inferior, que é essa metade aqui, que é isso aqui, e eu tenho a metade superior, que é isso daqui. Só para que a gente possa se situar em relação a como o gráfico está construído, tudo bem? Então a gente agora precisa achar Q1. E, gente, Q1 ele é a mediana da parte inferior. Então, Q1 ele é calculado com base nesses 50 elementos. Então, o que a gente vai fazer é vir aqui, ó, e calcular 10, 20 e 5. E a gente vai colocar aqui, ó. E a gente vai pegar, como os números são pares, a gente vai pegar 10, 20 e 5. E a gente pega, né, como é par, a gente pega sempre mais um. E esse conjunto aqui, ó, 23 com 23, eu não preciso tirar a média aritmética aqui. Então, Q1 é 23. E aqui, gente, tá aqui, ó. Q1 é a mediana da metade inferior.
E agora, falta a gente achar Q3, que é a mediana da parte superior. E a gente faz a mesma lógica. Eu vou contar 10, 20 e 5, que está aqui, ó. E aqui a gente vai pegar 10, 20 e 5, e como é a metade superior, a gente pega uma para trás. E eu não tenho como tirar a média aritmética de 73 com 73. Aqui é 73. E aqui, gente, ó, é a mediana da metade superior. Então agora a gente achou isso daqui, ó. Nós construímos esse quadradinho aqui, que é o principal quadrado do box plot. E agora a gente se pergunta, como é que a gente constrói essa linha aqui e essa linha daqui? Para que a gente possa achar o limite inferior e para que a gente possa achar o limite superior, a gente precisa calcular a diferença interquartil. A diferença interquartil, que é o IQR, ela é a diferença entre Q3 e Q1. Então, ó, se a gente pegar Q3 menos Q1, a gente vai achar o valor de 50. A gente vai pegar 73 menos 23 e a gente vai achar 50. Tudo bem? E para que a gente possa achar o limite inferior e o superior, a gente faz uma conta super simples. Para o limite inferior, nós fazemos Q1 menos 1/2 o IQR. E para a gente achar o limite superior, mesma regra, só que ao invés da gente subtrair, a gente vai somar. Então a gente vai pegar Q3 mais 1/2 o IQR. E aí a gente vai traçar esses limites. Lucas, olhando o box plot, o limite inferior parou antes do zero e ele deveria parar no menos 52. Tem uma regrinha aqui, que se o menor valor da parte inferior for antecessor, né, ele vir antes do limite inferior, a gente para nesse número. O menor valor da metade inferior é 3. Então a gente para no 3, porque eu não tenho registro que chegue a menos 52. E a mesma regra acontece para a parte superior. Se o maior valor vir antes do valor calculado para o limite superior, a gente para antes. E o valor aqui é 94. E por isso que a gente para antes e a gente não coloca ali 150, a gente não coloca nossa barrinha em 148. Tudo bem? Umas curiosidades sobre o box plot. A primeira, tudo que está aqui dentro desse quadradinho azul representa 50% dos teus registros. Então, se a gente fosse pintar aqui os nossos registros, isso tudo aqui, ó,
Vamos pintar aqui. Aqui. Aqui, ó. Isso tudo aqui representa 50% da nossa base. Então, tudo que está entre Q1 e Q3 representa 50% da base, da nossa base. Aí, ó, o que está aqui do Q1 para baixo representa 25%. Deixa eu só ver a cor que eu coloquei aqui. Verde. Representa 25% da parte inferior. E o que está após o Q3 representa 25%, né, da parte superior aí. E sabe o que é engraçado aqui? Não é engraçado, né? É a matemática, mas isso representaria aqui uma curva normal entre os nossos dados, onde eu tenho 25% antes da vir da mediana, né? Então eu venho aqui, eu venho com 50% dos meus dados na minha curva, e aqui eu tenho os outros 25% restante dos meus dados, completando 100% aí do meu quartil. Então, é por isso que o Boxplot ele é legal, né? E foi muito bem difundido aí e tudo mais, porque é fácil a gente entender o que está acontecendo com o nosso conjunto, como está essa distribuição e o que está acontecendo. Essa foi a forma que eu aprendi a entender, né, o Boxplot. Foi exatamente assim, com um conjunto de dados no Excel e entendendo que a gente precisa encontrar a mediana, 25% da parte inferior, 25% da parte superior, encontrar as diferenças que a gente tem, né, entre Q3 e Q1 e achar os limites. Poxa, Lucas, legal. Mas para que servem os limites? Bom, gente, os limites servem para nós entendermos se a nossa base de dados, se ela tem outliers, né? Que seriam valores extremos, seja inferior ou seja superior. E a gente vai ver isso aqui. Então eu vim aqui e construí uma boxplot, show de bola. Aqui eu só coloquei aqui que é o nosso conjunto da parte inferior e da parte superior. Aqui está os nossos percentis. Então, gente, esse nada mais é do que o boxplot. E para você fazer isso aqui no Python, você não precisa fazer isso tudo que eu coloquei ali no Excel e tudo mais. É fácil, simples e rápido. Usando o Seaborn, a gente chama a função do boxplot, passa o data frame, passa qual é, né, a idade ali, ou a coluna que a gente quer fazer, e ele tem aqui passando para a gente essas informações. Vocês podem ver o boxplot também de uma outra forma. Tem gente que prefere, ao invés de colocar a métrica no eixo X, colocar a métrica no eixo Y. E aqui fica com a sua preferência. Tudo bem? Então vamos aumentar aqui, só para que fique melhor. Ó, então aqui fica a sua preferência, como você prefere ver e entender o boxplot. É a mesma coisa. Limite inferior, limite superior, Q3, Q2 e Q1. E pode ver que a escala continua a mesma em relação aqui, só mudou, né? A gente só transpôs aí a forma de visualizar. Tudo bem? Poxa, Lucas, legal, gostei aqui do seu exemplo,
mas eu queria entender esses limites ali, limite superior, limite inferior. Então, ó, peguei aqui o meu conjunto, que eu já tinha feito para vocês, e eu vou colocar aqui, eu vou colocar um valor aqui, ó, de 5.000. E eu vou pegar o nosso box plot que a gente já fez aqui. E a gente vai plotar ele aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, olha o que acontece quando eu tenho um valor discrepante. Ele traz isso aqui pra gente, informando o quê? Ele traz o nosso box plot lá dividido, e você pode ver que os dados estão concentrados lá no comecinho, e a gente tem esse valor discrepante aqui de 5.000. Só para que a gente possa ver melhor, deixa eu tirar 5.000 e colocar 200, que eu acho que ele já vai entender como um outlier. Isso. Então, olha que interessante. A gente calculou, a gente fez as contas do nosso box plot, e ele definiu para a gente o limite inferior e definiu o limite superior. Quando ele chegou na continha do limite superior aqui, o que aconteceu? Teve um valor que ultrapassou, né, a parte superior. E aí ele chegou e falou assim, ó, esse valor aqui, eu vou interpretar ele como um asterisco, porque ele tende a ser um valor discrepante. E isso não é, no bom sentido, uma realidade da tua base, não é uma distribuição que seja normal. Então ele traz aqui sendo como um outlier. Tudo bem? Então muitas vezes você vai ver essa bolinha para cá. Deixa eu só lembrar aqui, ele estava como o limite inferior menos 52. Então vamos colocar aqui mais um valor de menos 200. E ó, a gente tem agora, né, tanto valores discrepantes na parte inferior e na parte superior. Então aqui ele vai te trazer essa noção do que está acontecendo com a tua distribuição dos teus dados. E ele vai te falar, ó, tá vendo aqui? Você tem valores exorbitantes, outliers, enfim. Você tem valores que não estão próximos da tua mediana e estão extrapolando teus limites superiores e inferiores. E ele fala assim, olha, investiga o teu conjunto de dados, filtra esses outliers e veja como fica essa distribuição. Né? E não quer dizer que você tenha que filtrar ou remover sempre esses dados, esses outliers. Você precisa analisar e entender se é um comportamento fora da curva, o que aconteceu, se a sua análise precisa levar isso em consideração ou não. Um outro gráfico que ele é muito utilizado para acompanhar o box plot é um gráfico chamado histograma. E eu acho que é assim. Eu não lembro agora de cabeça. Não é, mas a gente vê aqui, peraí. Aqui, ó, é istplot. E esse gráfico aqui, o que é interessante nele, né? Ele tem a mesma propriedade ali do box plot. E aqui ele te traz uma tabela te exibindo aonde está a maior quantidade de registros perante a tua métrica, né? Então, você pode ver que ele é bem alinhado com o box plot. É quase uma versão idêntica, só trazendo visões diferentes. Então, na próxima aula,
a gente vai falar sobre como tratar os outliers, o que a gente faz com os outliers, como a gente trata eles. E a gente vai explorar um pouco sobre o histograma, que é uma forma bem interessante também da gente visualizar. E quando eu uso o boxplot, que é um dos primeiros gráficos que eu uso na minha análise exploratória, eu gosto muito de colocar lado a lado o boxplot com o histograma, porque isso traz uma maior clareza. Pô, Lucas, mas você está falando do mesmo gráfico e ele acaba trazendo essa visão? Eu gosto muito de ver os dois lado a lado, que ele traz uma clareza e um entendimento, pelo menos para mim, e para quando eu preciso explicar para alguém, fica um pouco mais claro. Tudo bem? Fazendo o fechamento aqui dessa aula. O tema da aula de hoje foi boxplot. A gente aprendeu o que é o boxplot, para que ele serve, como a gente constrói e interpreta ele, como ele é construído, como a gente faz isso aqui no Python e como a gente consegue visualizar ele e tudo mais. Gente, só posso agradecer a audiência de vocês, o engajamento. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se você assistiu aqui até o final. E um feliz 2022 para vocês, e que novos vídeos virão, e espero que vocês engajem aí. Pessoal, muito obrigado e um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.